Boa tarde a todos, a todo o auditório, a Rádio Tocuista, que transmite em direto a partir do CIAM, Centro de Imprensa Aníbal de Melo. Boa tarde também aos ouvintes internautas que, a partir da página oficial do CIAM, a partir do Facebook, estão sintonizados. Nós vamos, mais uma vez, dar ponto de partida para mais um tema. Hoje temos diante de nós o Dr. Damião Vitoriano, ele que é licenciado em Medicina pela Universidade Agostinho Neto. Portanto, ele é especialista em pneumologia pela Universidade Médica de Havana, é diretor clínico do Hospital Sanatório de Luanda desde agosto de 2018. O Dr. Damião Vitoriano é igualmente membro técnico do Programa Nacional de Controlo da Tuberculose. Seja muito bem-vindo, Dr. Damião. Sim, muito boa tarde. Os nossos agradecimentos por ter vindo, ter aceito o nosso convite. Portanto, vamos pontualizar os nossos radiovintes. Estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas que possam haver a nível do coronavírus. E hoje o tema é Covid-19 e outras doenças respiratórias agudas, pelo qual passo imediatamente o tempo a si, Dr. Damião. Sim, muito boa tarde. Obrigado pelo convite. E é um prazer estarmos aqui para dar o nosso contributo, né? Esta pandemia da Covid-19 que assola todo o mundo e, em particular, ao povo angolano. Para abordarmos esse tema, é de salientar que falar da doença Covid-19 e outras doenças respiratórias é nada menos que abordar as doenças respiratórias agudas. E a doença da Covid-19 faz parte dessas doenças respiratórias agudas. E referir que as doenças respiratórias agudas normalmente ocorrem mais no tempo frio. E é pertinente a abordagem, neste momento, desse tema. Nesse tempo frio, as doenças respiratórias agudas mais frequentes são o resfriado comum, a gripe comum. Principalmente as doenças infecciosas virais é que acometem mais esse período. A doença da Covid-19 é uma infecção infecciosa, viral, e dentro destas tem outras, como adenovírus, o vírus da influenza, o vírus sincicial respiratórios e outros. Então, nesse momento que nos falamos e que estamos a entrar para o tempo frio, vamos abordar as doenças respiratórias agudas e que uma delas é causada a doença da Covid-19. Isso é importante, porque pode fazer confusão. Há diferenças e semelhanças. Até que ponto a doença da Covid-19 é semelhante à gripe comum, né? Então, é nesse sentido que nós vamos debruçar-nos no nosso tema de hoje. Por exemplo, a Covid-19 ou a coronavírus é uma doença infecciosa viral que já tem ocorrido faz tempo, né? Já anda a circular. Mas a especificidade da doença da Covid-19, ela é uma especificidade em função de houve mutação genética e tem uma maior agressividade. Por exemplo, dentro dos resfriados comuns, que é uma das doenças respiratórias agudas, no resfriado comum já circulava o vírus da coronavírus, mas com outra especificidade. Por exemplo, já nessa altura, as doenças respiratórias infecciosas, na qual o adenovírus, por exemplo, se um indivíduo hoje vem para aqui e está com um resfriado, com congestão nasal, nós podemos, e é menos agressiva, e nós podemos deduzir que esse indivíduo possa ter um resfriado comum por um vírus qualquer. E é necessário fazer algum exame e a clínica vai nos aclarar. A semelhança, e é parecido, é a gripe comum,
que muitas das vezes nós banalizamos. A gripe comum é causada pelo vírus influenza e é mais agressivo que o resfriado comum. Quer dizer, o vírus da influenza é muito mais agressivo que o adenovírus, por exemplo. É nessa senda que, se nessa altura a doença do Covid aparece, pode fazer confusão, porque os sintomas são os mesmos. O paciente pode vir à nossa consulta, na nossa comunidade, com febre, com tosse, com dificuldade respiratória, mal-estar geral e fazer confusão com a Covid-19. É importante salientar aqui que as doenças respiratórias agudas podem afetar todo o trato respiratório. O trato respiratório começa nas fossas nasais e termina nos pulmões. Um exemplo claro: se o vírus da Covid-19 afetar as fossas nasais, podemos estar perante uma doença de Covid-19 chamada rinite por Covid-19. Quando for baixando na faringe, se o vírus da Covid-19 atingir a faringe, vamos chamar faringite por Covid-19. E ele vai descendo para todo o trato respiratório. E de salientar, por exemplo, sou pneumologista e o trato respiratório está dividido em duas partes, didaticamente. As fossas nasais o trato respiratório começa nas fossas nasais até a laringe. A laringe até as cordas vocais. Quem vê essa área é o otorrino. E da laringe, nas cordas vocais até os pulmões, vê o pneumologista. Mas, na abordagem do doente, quem avalia as doenças respiratórias agudas, no geral, é o clínico geral, é o médico. Qualquer médico pode avaliar um doente com doenças respiratórias agudas. O que é importante? Primeiro, nessa fase todos nós estamos preocupados com a doença da Covid-19, mas até que ponto a doença da Covid-19 é igual ou semelhante às outras doenças respiratórias? O que é que vai diferir uma da outra? É o exame. Mas antes de eu passar para o exame laboratorial, temos que fazer uma história clínica cuidada. Em que consiste a história clínica cuidada? O indivíduo vai chegar à nossa consulta no banco de urgência ou na consulta referindo alguns sintomas, como febre ou não, congestão nasal, irritação laríngea ou na garganta, dificuldade respiratória ou não. Eu, médico, fico assustado? Não, não vou ficar assustado, porque pode confundir com outras doenças respiratórias agudas. Muito bem, Dr. Damião, simplesmente é uma questão que não se quer calar e este workshop é interativo. Simplesmente dar a conhecer, agora que estamos todos completos, que estamos também na sala, vários jornalistas que representam vários órgãos de difusão. Portanto, temos a jornalista Maria Teixeira, do jornal O País, temos o jornalista Helder Luandino, da Rádio Eclésia, temos o jornalista Jaime Ferreira, da Rádio Cairós, e temos também o jornalista Quinito Bumba, da Angope. Sejam muito bem-vindos. Portanto, a pergunta que não se quer calar, doutor Damião, é, portanto, a Rádio Tocuista, como sabe, representamos um vasto auditório e precisam de estar informados. Por que é que a doença se chamará Covid-19? A doença é chamada da Covid-19 porque ela é causada por um novo vírus, do coronavírus, SARS-19. Porque em dezembro de 2019, este tipo de vírus foi identificado na China. Então, e a OMS catalogou com este nome. Quer dizer, é o nome oficial que, dentro da nomenclatura internacional, a Organização Mundial da Saúde batizou-a com este nome. Portanto, pela explanação do Dr. Damião Vitoriano, pneumologista, está a confirmar-nos de que o coronavírus já existia há algum tempo. Sim, já existia. Quer dizer, é que o coronavírus é uma família grande de vírus, com características específicas, né? Mas
os vírus têm uma característica também importante, têm mutações constantes. E essas mutações constantes, quando forem analisadas no laboratório, vai ver que a sequência é diferente. É por isso que em 2002 surgiu um tipo de coronavírus, o SARS, e em 2012 foi coronavírus no Mediterrâneo. Quer dizer, mas essas nomenclaturas vão dando em função do tempo e em função das mutações que ocorrem. Mas, doutor Damião, se afinal de contas estas doenças já terão existido no passado, doenças semelhantes ao novo coronavírus, como bem disse, por que não está a ser fácil encontrar-se uma cura para esta pandemia coronavírus? Interessante pergunta. Na minha explanação, nós chamamos a atenção que não só os vírus, as bactérias, os fungos têm, principalmente os vírus, têm a capacidade de mutação. Essa mutação dá outra nomenclatura e outra abordagem. Por exemplo, esse novo coronavírus tem uma particularidade de ser muito agressivo. Esta é uma das particularidades. Quer dizer, que ela, em função da sua mutação genética, que ela sofreu com o tempo e que até agora não se sabe o porquê, e é por isso que até agora não se encontra uma vacina, é que ela sofreu uma mutação. E dentro de conta, essa mutação, ela ganha capacidade de sobrevivência e de agressividade. É nesse sentido que ela tem essa particularidade. E que rapidamente ela é contagiosa, né? E com uma propagação forte. É por isso que a nível mundial ela propagou-se de uma tal forma em que apanhou praticamente todo mundo desprevenido. Muito bem. Há várias correntes científicas que hoje por hoje dão-nos várias versões, porque é um vírus novo. É um vírus novo e os estudos estão a ser feitos. Mas, afinal de contas, quanto tempo demoram os sintomas a aparecer quando se adquire o coronavírus 19? Quer dizer, este é relativo. Quando o indivíduo está infectado com o vírus, o indivíduo pode estar assintomático, pode ter algum sintoma leve, algum sintoma moderado e algum sintoma grave. E há indivíduos que podem ter o vírus e não desenvolver mesmo nenhum sintoma. Mas estudos feitos, viu-se que o tempo de incubação, o tempo que pode estar conosco e não ter nenhuma manifestação clínica é de até 14 dias. E aí justifica-se o tempo de quarentena, o tempo de isolamento. É nesse sentido, porque nós podemos estar com o vírus dentro de nós e não ter manifestações. Porque concorrem vários fatores. A virulência do vírus, a imunidade do indivíduo, e que, nesse momento, não há uma explicação plausível e definida e por que uns têm sintomas e por que outros não têm sintomas, né? Mas é natural, é por isso que tem essa janela de 14 dias importante e que já por hoje, já se fala que esse período de incubação provavelmente vai ter que se prolongar um pouco mais, porque há indivíduos que até depois de 14 dias, há uns que até aparecem com sintomas muito depois. Então, esta pandemia ou essa doença ainda tem muito que se estudar, tem muito que se investigar, e o mundo, penso que está a trabalhar para esclarecer todos esses aspectos. E há quem mesmo diga que pode levar até 50 dias. Corrija-me se estiver errado, doutor. Não, o que é que se passa? É por isso que tem que se fazer vários estudos, e nós, principalmente no nosso país, provavelmente não temos a percepção e a ideia de que como é que isto pode ocorrer, porque nós temos até agora cerca de 30 e poucos casos notificados. E enquanto os outros países têm muito mais casos e têm muito produto para estudar. Quer dizer, eu tenho que fazer estudo em populações que estão afetadas, né? E que com muito mais incidência de casos. Por exemplo, nós aqui, com esses poucos casos que temos, e é de louvar e de agradecer que foram tomadas medidas mesmo cautelares para que até hoje
esperava-se que o nosso país tivesse mais casos, provavelmente. Muito bem, já lá chegamos. Doutor, vamos passar o tempo à jornalista Maria Teixeira, do jornal O País. Boa tarde, doutora. Sim, muito Obrigada mais uma vez por estar aqui. Doutora, os coronavírus são uma grande família de vírus, né? Que causam doenças que variam do resfriado comum a doenças mais graves, como a síndrome respiratória e a síndrome respiratória aguda grave. Na verdade, o nosso internauta gostaria de saber o que é síndrome respiratória aguda grave. Obrigada. Essa síndrome respiratória aguda grave é quando o vírus que causa a doença do coronavírus atinge os pulmões a nível dos alvéolos e aí causa um processo inflamatório, infeccioso e com comprometimento da ventilação, das trocas gasosas e levando o paciente a uma insuficiência respiratória. E é por isso que os pacientes, muitas das vezes, quando chegam a esta etapa, os pacientes têm que ser entubados e ventilados. E é por isso que aí fala-se muito dos ventiladores. E de salientar que 55% desses pacientes atingem essa etapa grave, porque o vírus, ao atingir os alvéolos, que é a nível dos pulmões, dificulta as trocas gasosas, inundando o pulmão e dificultando a respiração do indivíduo. Então, é necessário a ajuda de ventiladores. Quer dizer, qual é o grupo de pacientes que chega a essa fase grave? 5%. É por isso que na sua explanação falou-se coronavírus no resfriado comum. Quer dizer, o resfriado comum é quando ele vai atingir o trato respiratório superior, por exemplo, nas fossas nasais. Quer dizer, se esse vírus apenas estiver nas fossas nasais, provavelmente o indivíduo pode ter alguns sintomas leves. Mas quando esse vírus conseguir atingir os pulmões, a nível dos alvéolos, pode levar a esse síndrome respiratório agudo e que o paciente pode beneficiar, sim, de ventilação mecânica e invasiva. Agora temos aqui uma questão do nosso internauta Antônio Marques, que diz: qual é a diferença entre a máscara que o Dr. Damião Vitoriano está a usar em relação à minha? Boa pergunta. Esta máscara que eu uso é a chamada máscara N95. E que normalmente tem uma maior qualidade e que nós profissionais de saúde, usamos para não só para o coronavírus, mas para outras doenças. Essas máscaras nós podemos usar por um pouquinho de mais tempo, né? Mas quando nós estivermos abordar por o coronavírus, essa máscara que nós podemos usar uma semana ou 15 dias em função da conservação que nós temos, mas por coronavírus eu também considerada já nessa fase como uma máscara descartável. Eu uso e deito. Esta máscara que estás a usar é as tais chamadas máscaras cirúrgicas, né? Que essas máscaras é usada principalmente não muito pelos profissionais de saúde. Também são máscaras descartáveis. Essas máscaras são descartáveis. Usei, deitei. Mas parece que a do doutor é reutilizável, pelo que me parece. Sim. É lavável e reutilizável. Mas quando nós estivermos a falar da doença da Covid-19, ela deixa de ser reutilizável. Por causa do processo, porque se nós estivermos perante a um paciente suspeito ou não, já podemos ser portador de vírus nesse tipo de máscara. Quando nós estivermos a falar da doença do coronavírus, estas máscaras já deixamos de usar por mais uma semana. Muito bem, vamos então passar a palavra ao jornalista Hélder Luandino, da Rádio Eclésia. Exatamente, doutor, mais uma vez muito boa tarde. Gostava de questionar, já que está aqui a fazer esta incursão do vírus, é possível um laboratório criar vírus, especificamente este, que muito se fala, a Covid-19, que é feito pelo vírus SARS-CoV-2? Sim, é possível se o laboratório criar ou ajudar nessas mutações. E é por isso que até agora não se sabe bem qual foi a origem, né? Se especula que se é um bioterrorismo, se é esse vírus veio de animais, né? Já se especulou. Quer dizer,
A partir do laboratório, sim, pode-se trabalhar e os cientistas têm mecanismos para abordar e melhorar na perspectiva de bioterrorismo, sim, esse tipo de vírus e não só. Especificamente para este caso da Covid-19, qual seria a vantagem de um laboratório em criar vírus como este? Na opinião do doutor, claro. A vantagem, quer dizer, essa vantagem depende da pessoa, qual é o fim que a instituição ou a pessoa está interessada em usar esse tipo de vírus para ações maléficas. Nós podemos levar os vírus para os laboratórios, as bactérias para o laboratório para estudo, para vacinas, por exemplo. Esses vírus foram, nesse momento, estão em vários laboratórios mundiais, levaram o vírus para o laboratório para estudar, para a procura de vacina. Isso é importante, né? Tem um sentido de vantagem para a cura, mas há outros indivíduos que podem levar sim para algo maléfico. Então, para que ele cria para o lado maléfico, isso já parte do princípio de que qual é a intenção desta própria instituição ou indivíduo levar para esse fim. Portanto, passemos o tempo ao colega Kinito Bumba da Angope antes de passarmos à colega Maria. Tem o tempo com o colega Kinito Bumba. Boa tarde. Sim, boa tarde. Sim. Kinito Bumba Angope. Pode falar de doenças respiratórias relacionadas com a Covid, principalmente neste tempo que vamos entrar agora, que é o período do cacimbo. Quais são as principais recomendações que o doutor deixaria já aqui para que consigamos conciliar neste tempo particular a Covid com outras doenças respiratórias? Uma pergunta pertinente, e salientar que todas as perguntas que foram feitas aqui são mesmo perguntas pertinentes. Já de um tempo a esta parte foram tomadas medidas importantes e que até nessa fase as pessoas ainda duvidam. Nós, opinião pública, nacional e internacional, ainda duvidamos da capacidade de controle que nós tivemos até agora, por uma questão muito simples. Se os colegas repararam que quando aconteceram os primeiros casos na China, o que é que eles fizeram? Fecharam, nenhum indivíduo saía da China, nenhum indivíduo saía da China. E foi a semelhança que nós fizemos, nós também fechamos nosso espaço a tempo oportuno. E um outro detalhe que a China fez naquela altura foi construir um hospital à parte dos outros hospitais, porque tem particularidades para o confinamento desses pacientes. Nós também, a tempo oportuno, criamos estas condições a nível do Calumbo e a nível da Barra do Kwanza. Nós estamos agora a chegar no tempo de cacimbo. E é importante que nós devemos saber que os vírus têm características, principalmente nesse período de cacimbo. Eles sobrevivem mais tempo ao frio, propagam-se melhor no frio, mas não significa que não sobrevivem no calor e não se propagam no calor. Quais são as medidas que nós temos que fazer? Já começamos a fazer, e parte do isolamento social. Quer dizer, nesse período em que nós vamos entrar para o tempo frio, é reforçar de forma estrita essas medidas. Lavagem das mãos, uso de máscara e o isolamento social. Quer dizer, nessa fase de frio é uma fase extremamente importante, sem descurar o passado. Porque nós já começamos a fazer, se nós tivéssemos muita circulação do vírus na nossa comunidade, já teríamos, nesse período, um pouco de mais casos. Então, é reforçar todas essas medidas que todos nós já conhecemos. Não acontecerá um momento em que vai se confundir já as outras doenças existentes no país, respiratórias, com a Covid, já que as semelhanças parece que são as mesmas? Sim. Aí, quer dizer, vai se confundir mesmo.
por essa confusão, porque já daqui a pouco vai começar a circular o resfriado comum com outros vírus, como adenovírus, vírus sincicial respiratório, e a colega da rádio Jornal País, na sua explanação, ela começou a falar do resfriado comum causado pelo vírus da Covid-19. Então, são outros vírus que podem surgir. E não só pode surgir também outra doença respiratória aguda, como a gripe comum causada pela influenza. Quer dizer, para que nós não entremos nessa confusão e obrigatoriamente podemos entrar, é necessário reforçar sim essas medidas, né? Por que nós temos os nossos filhos que não vão para a escola e estão na rua? Por que não ficam em casa? Tem que ficar em casa, porque se surgir um caso na comunidade, que eu tenho uma gripe comum ou não, se o indivíduo estiver em casa, se o aluno ou nossos filhos estiverem em casa e ele apanha uma gripe em casa, qual é a probabilidade de eu pensar que ele tem uma doença de Covid-19 se ele está em casa? Então, agora, o que vai nos obrigar a fazer mesmo confusão de verdade é os nossos filhos que deveriam estar em casa estão na rua, e na rua estão outros vizinhos que nós sabemos onde estão a circular, aí sim vamos fazer confusão e vamos entrar no caos. Mas mesmo assim, a doença da Covid-19 tem particularidades. A maior parte dos pacientes ficam assintomáticos e quando tem sintomas, os sintomas são muitas das vezes leves e moderados e só poucos entram para os casos graves. Quer dizer, para que nós devemos minimizar, porque nós não vamos conseguir controlar na totalidade, que isso é impossível, pelo modo de transmissão da doença, isso é importante saber, temos que minimizar o risco. Minimizar o risco o quê? Sair de casa quando for necessário. Quem deve sair de casa? O médico, o enfermeiro, o polícia. Os nossos filhos vão sair de casa, os nossos velhos vão sair de casa por quê? E nós vemos que a nossa sociedade também não colabora. Todo mundo vai procurar pão ou vai para o mercado? Não, nem todo mundo vai procurar. Então, mas nós todos estamos a tentar não cumprir com essa formalidade e que depois podemos pagar caro. Eu penso que nós podemos trabalhar todos em conjunto e que este é um momento importante que nós também, os jornalistas, estamos a dar o seu contributo para reforçar toda essa informação, né? Muito bem, Dr. Damião Vitoriano. Antes que passemos mesmo à questão do internauta Kwanzambi Miguel e também do internauta Amadeu Vitoriano Caculo, vamos dar o tempo vamos ceder a palavra ao jornalista ao Joaquim Dange, do Gabinete de Comunicação e Imagem do Ministério da Saúde. Tem a palavra. Bem, boa tarde, mesa. Boa tarde. Penso que terei sido ultrapassado pela questão do colega que me antecedeu, mas eu gostava, se calhar, de reforçar um bocadinho aqui no que se disse relativamente à confusão que se pode vir a fazer em torno dos sintomas das gripes normais com a questão da Covid-19. Por que é que eu gostava que nos retivéssemos um bocadinho nesta questão? Era precisamente para procurarmos encontrar aqui um denominador comum no que diz respeito ao seguinte: uma das grandes preocupações da sociedade acaba por ser o medo que vai criando do contágio da Covid, é o pânico que se cria por causa desta doença. Ou seja, estamos a entrar nessa época fria, obviamente que esses sintomas vão começar a aparecer em várias residências, vários lares da nossa sociedade, e as pessoas certamente terão preocupação de querer saber se estão ou não infectadas com a Covid, porque os sintomas obviamente vão querer levar a isso, e fruto também do medo, do pânico que essa doença possa causar, vir a criar este mar de confusões e por aí afora. Numa altura em que há algumas restrições nos hospitais, não é? O acesso aos hospitais, era bom que nós pudéssemos levar uma comunicação assertiva para evitar o pânico a essa sociedade, mas com orientação, se calhar, mesmo do próprio Ministério. Enquanto especialista, se calhar, eu gostava que pudesse, para além de dizer que, devemos ficar em casa, lavar as mãos, que são as medidas de prevenção, mas esta mudança de clima por si só vai criar essas situações nas pessoas, que é
as gripes, sintomas de tosses por aí fora que vão acontecendo já nesta mudança de clima e poderão se agudizar à medida que o tempo for se arrastando. Eu gostava de parar para pensarmos como podemos evitar que se crie o pânico nas pessoas, nesta confusão que se pode fazer entre a Covid e as gripes normais. O que é que podemos fazer para que as pessoas estejam descansadas, ou em caso destas pessoas estarem com sintomas de gripes, quais serão as reações que deverão fazer ou ações que terão que ter para se cuidarem das mesmas gripes? Era bom que nós falássemos um bocadinho sobre isso, porque acredito que vai ser um problema de futuro muito breve. Gostava que pensássemos nisso. Jornalista João, por favor, podia passar o microfone ao colega Jaime Ferreira, da Rádio Queiroz, já penso da palavra há algum tempo. Mas pode responder, doutor, à questão do João. É o seguinte... Não quero aguardar o colega Jaime Ferreira que responda à questão do João. Pode ser. Tenha bondade, doutor. Muito obrigado pela insistência e a preocupação. Já há uma preocupação com relação às doenças respiratórias agudas e a Covid-19. Já há essa preocupação. Já existe essa preocupação. O que nós chamamos... E essa preocupação vai agravar no sentido de que nós, sociedade, nós, população, o que é que estamos a fazer? Porque eu vou entrar em pânico, eu também tenho que ser consciente do que estou a fazer, ou do que estamos a fazer. Se eu, na minha família, somos 5 membros, e desses 5 membros, quem sai apenas é o pai, a probabilidade do vírus chegar em casa é maior. Mas se na nossa família, temos esses 5 membros e todos saem, e uns saem sem necessidade, porque eu também aqui estou a tentar chamar a responsabilidade da sociedade, porque um aspecto importante é a sociedade. Então, para que minimizemos as confusões. E o que é que nós recomendamos? Nós recomendamos, primeiro, que devemos nós cumprir com todos os requisitos básicos do isolamento social e todos aqueles que têm fator de risco, como eu digo, por exemplo, fator de risco, por exemplo, o profissional de saúde, nós profissionais de saúde somos um indivíduo de risco, porque nós vamos ao hospital, não sabemos como estamos e como... Então, nessa perspectiva, eu sou um fator de risco. E se provavelmente começa a ocorrer um quadro respiratório inabitual, com uma transmissão rápida, então também temos que nos avaliar, nós, profissionais de saúde. Então, quer dizer, é uma cascata de elementos que nós temos que averiguar. E a par disso, o que é que nós temos que fazer? Depois de fazer essa avaliação e para a população não entrar em pânico, é necessário que, se tiver algum sintoma respiratório leve, tendo em conta o quadro respiratório que o indivíduo tiver, tem o número 111 em que a população, é gratuita essa linha, liga, e quem estiver do outro lado da linha vai fazer algumas perguntas básicas. Por exemplo, as doenças virais agudas, principalmente as doenças respiratórias agudas virais, o tratamento é assintomático ou sintomático, em que o indivíduo tem febre, vai tomar um paracetamol. Tem alguma congestão, vai beber bastante líquido. Não tem um tratamento específico. Então, para não entrar em pânico, tem essas linhas de comunicação. Vamos usar primeiro essa linha de comunicação. Se houver o facto de houver alta suspeita e em comunicação com essa linha 111, se houver essa necessidade, as instâncias superiores vão chegar até a essa população. Outra linha é que os hospitais mais próximos de casa sim vão atender e têm atendido os pacientes. Para que, por exemplo, se for um indivíduo com uma gripe comum, em que o paciente tem febre, uma toma do estado geral, etc, 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 também há o isolamento desse indivíduo. E em função da informação que nós vamos passar por 111, vai se mobilizar recursos para ir ao encontro dessa população ou desse indivíduo. Eu penso que é por aí que nós devemos ir resolver o maior problema da sociedade. Quando mesmo for uma gripe comum e que não é a Covid-19 e que haverá propagação do vírus rapidamente, se nós estivermos confinados dentro de casa,
esse vírus, essa gripe comum, só vai ficar confinada em casa, e a gripe comum tem um tempo de duração curto, né? Vai passar, não vai ficar aqueles 14 dias. Então, nós podemos sim, em gestão com o 111, sim, respondermos sim a algumas medidas básicas e minimizamos o pânico. Mas mesmo assim, o pânico é alargado quando nós também não cumprimos. Como nós também não estamos a cumprir, porque eu também chamo a responsabilidade do outro lado. Nas doenças respiratórias agudas, temos que ter o confinamento. Por exemplo, antes dessa etapa da Covid-19, nós não cumpríamos, por exemplo, os indivíduos que tinham gripe comum, caminhavam, iam trabalhar, mas mesmo havia algumas instituições que mandavam o indivíduo para casa, já havia algum litígio. Então, essa educação, eu penso que com essa atividade e outras que já têm passado, eu penso que há informação suficiente e nós estamos sempre dispostos para dar o nosso contributo para ir aclarando um ou outro aspecto. Muito bem, jornalista Jaime Ferreira, pode pôr a sua questão. Muito bem, Dr. Damião, eu gostava de recuar e que fizesse uma abordagem relativamente às máscaras, não é? Dou o exemplo concreto dessas máscaras convencionais, mas olhando para a nossa realidade e tendo também em conta a capacidade de custo que as pessoas têm a adquirir as máscaras convencionais, há máscaras que chegam a custar entre 500 a 1000 kwanzas, e grande parte da população tem dificuldade exatamente de adquirir e recorrem exatamente às máscaras de fabrico domésticos, que são feitas com panos. Que segurança exatamente essas máscaras oferecem ao cidadão, não é? Por outro lado, gostava também de ter aqui uma opinião do Dr. Damião relativamente ao medicamento que o Madagascar avança como um medicamento... Covid Organics. Diga? Covid Organics. Exatamente, que resulta na cura da Covid-19 e que alguns países exatamente estão a manter o contacto com as autoridades do Madagascar para uma possível cooperação. Pode-nos falar exatamente sobre esse medicamento? As máscaras de fabrico caseiro. Sim, quer dizer, primeiro, mais uma vez obrigado pela pergunta e sempre perguntas pertinentes. Primeiro nós temos que ver qual é a função da máscara. O indivíduo usa a máscara principalmente para evitar o contágio. Por exemplo, eu sou doente e evitar o contágio e vice-versa, para nos proteger também. Mas a primeira missão dessa máscara é evitar que eu contamine os demais. E essa máscara caseira veio no sentido de ajudar as pessoas mais carenciadas, os custos, e não só. Países desenvolvidos com um poder de aquisição muito elevado partiram para esse tipo de máscara porque não havia indústria que suportava. E ela tem uma vantagem importante, que pode ser lavável. Nós podemos lavar essa máscara. Quer dizer, enquanto a máscara que tu estás a usar é uma máscara descartável e com grande probabilidade de contágio, eu tenho essa máscara que eu posso reutilizar, porque essa máscara, as nossas máscaras que estamos a usar, nós não podemos, se eu lavar essa máscara, perde propriedade e já não uso. Enquanto esse tipo de máscara caseira, eu posso lavar e voltar a utilizar. Se eu tiver 2 ou 3, posso, se eu sair várias vezes à rua, ir lavando uma atrás de outra e ter um... Agora, o que pode acontecer? Pode-se incentivar a nossa indústria, incentivar os nossos empresários a ajudar no fabrico de máscara, e pode haver sim alguma subvenção do Estado para minimizar os custos, né? Eu penso que
a um despacho ministerial da Direção Nacional de Saúde Pública que incentiva esse tipo de máscara. Eu penso que deve haver só políticas para ajudar a mitigar essa situação com relação a esse tipo de máscara caseira, que nós incentivamos também. Quanto aos medicamentos que são usados no Madagascar e não só, são experiências não definitivas e que nós, até o momento, o que se fala, já se falou da cloroquina, já se falou da hidroxicloroquina, já se falou da azitromicina, já se falou de vários medicamentos. E agora está-se a falar do Madagascar, mesmo no Brasil já se falou de anticoagulantes, já se tem especulado ou tem se falado muita coisa, mas não são estudos acabados. Então, e o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos incentivar? Manter a calma, porque as doenças virais pelo coronavírus ou da Covid-19 a maior parte são assintomáticas. Agora, os países com mais incidência de casos da Covid-19, em função do número de casos diagnosticados, em função do número de óbitos e em função do número de recuperados, ele está perante o doente e, por vezes, em função da clínica, em função das comorbilidades, vamos tratando, mas não é algo já aprovado e aceito mundialmente, né? Porque estamos num processo de estudo e de procura. Por exemplo, houve uma polêmica em que vacinas queriam vir testar em África, enquanto a África tinha poucos casos. Não houve uma resposta cabal. Como é que vamos testar em África se nós temos poucos casos? Por que não começamos a testar onde houver maior número de casos? Se Madagascar tem uma resposta boa ao tratamento da Covid-19, aqueles países como Estados Unidos, Itália, França, Espanha, né, deveriam, se está a fazer um efeito benéfico, poderiam também recorrer a Madagascar. Então, vamos usar aquilo que é bom para nós. O que está em estudo, em experimentação, e o tratamento é sintomático, vamos tratar de forma sintomática. Muito bem, Dr. Damião. Eu acredito ter respondido também à resposta do internauta Roque Fato, mas, no entanto, como havia prometido, o internauta Kwanzambi Miguel gostaria de saber que cuidados uma pessoa que teve uma infecção pulmonar deve ter para não contrair a Covid-19. Tive esse problema, segundo ele, de saúde há 2 anos e estou com algum receio de voltar às aulas na faculdade, tendo em conta que somos pessoas de risco. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado. Primeiro, ele tem que definir infecção pulmonar. O pulmão é acometido por vírus, é acometido por bactérias, é acometido por parasitas, é acometido por fungos. Quer dizer, muitas das vezes nossos pacientes, não sei se é por esclarecimento, por outra razão, muitas das vezes essa infecção pulmonar tem que me esclarecer para dizer, não, doutor, eu tive uma tuberculose, eu tive uma pneumonia, eu tive um abscesso do pulmão. Quer dizer, eu tenho que dar um nome para poder definir. Por exemplo, se o indivíduo teve uma tuberculose, a tuberculose é uma doença infecciosa crônica curável. Se ele teve uma tuberculose há 2 anos atrás e cumpriu com o tratamento, e 6 meses de tratamento, curou. O bacilo da tuberculose desapareceu no organismo. O que é que vai acontecer? Se ele fez um diagnóstico tardio, etc, pode deixar algumas sequelas. Essas sequelas são como cicatriz no pulmão. E o pulmão já deixa de ser igual como antes. E o que é que vai acontecer? Se por causa desse coronavírus, dessa doença por coronavírus, o vírus do coronavírus entrar no nosso pulmão, tem dificuldade de sair. Então, sim, ele pode entrar, se for no caso das sequelas, ele teve a tuberculose e curou sem deixar sequela, ele é um indivíduo normal. Mas se o indivíduo teve
uma tuberculose e deixou lesões residuais, ele é considerado dentro das doenças crônicas. Por quê? Porque aquele pulmão destruído, com cicatriz, com fibrose, já não torna o mesmo. Quer dizer, se nós estamos a falar do doente crônico, como o diabético, a insuficiência renal, estamos a falar do câncer, então nós temos as doenças residuais infecciosas, já não tem infecção nesse momento, porque ele já teve 2 anos atrás, significa que ele fez o tratamento, o médico lhe disse que curou, está curado. Então, nessa condição, ele não tem tanta preocupação, mas se deixou sequelas, esse é um paciente, é um indivíduo de risco, então tem que ter pouca mobilidade. Muito bem, doutor Damião. Antes que passemos mesmo a si, Maria Teixeira e ao Londino, vou só fazer a questão do internauta Amadeu Vitoriano Caculo. Por que o coronavírus tende a ser assintomático nas crianças? Essa é a primeira. E a segunda pergunta do Amadeu: os olhos também são vias de transmissão do vírus? Os olhos? Sim, os olhos também são via de transmissão, porque há uma comunicação do globo ocular com as vias respiratórias. É por isso que se impede, né, os olhos, quando nós lacrimejamos, há uma glândula a nível das fossas nasais, a glândula lacrimal, e há uma comunicação com as fossas nasais. Sim, é uma via. É por isso que nós não devemos transportar a nossa mão, porque muitas das vezes o contágio é de via aérea, pela tosse, pelo espirro, mas também quando tocamos em objetos, podemos levar esse vírus para os olhos, para a boca, para o nariz e ser uma via de contágio. O facto das crianças serem sintomáticas? Sim. O que se passa? Até agora não se aclarou, na verdade, o que se passa com as crianças para elas, a maior parte delas ser assintomáticas. Com relação à doença Covid-19. Com relação à doença da Covid-19. Mas, se for uma gripe comum, as crianças e os adultos, idosos, têm a maior probabilidade de se contaminar. Quer dizer, até agora não se sabe qual é o mecanismo que ocorre para que essas crianças, as nossas crianças, que seria um grupo vulnerável, para se infectarem e pararem de se infectarem e terem manifestações clínicas, né? Que muitas dessas crianças são assintomáticas. Não se sabe muito bem até que ponto, qual é o mecanismo que impede a criança a ter vários sintomas e até chegar aos estados graves. Muito bem, para quem agora nos sintonizou, sobretudo a Rádio Toquista, estamos a falar sobre a Covid-19 e outras doenças respiratórias agudas e estamos diante do Dr. Damião Vitoriano. Eu passo agora a palavra à jornalista Maria Teixeira, do Jornal do País. Doutora, eu vou fazer a minha última questão, que tem a ver com as mortes. Eu gostaria que o doutor, como pneumologista, estou certa, né? Que o doutor nos explicasse quais os motivos para que uma morte seja considerada como uma síndrome respiratória aguda e não por Covid-19, uma vez que agora vamos entrar para o pico da contaminação. Então, eu gostaria que o doutor nos explicasse acerca disso. Obrigada. Quando é que uma morte podemos considerar por uma síndrome respiratória aguda e não por Covid-19? Sim, uma morte por síndrome respiratória aguda. Quer dizer, nós vamos dizer que é por síndrome respiratória aguda quando esse vírus atingir o pulmão e inundar o pulmão. Quer dizer, rapidamente o doente sai do indivíduo assintomático, leve, moderado e grave. Esses pacientes que normalmente nós vamos considerar como grave, há lesões extensas no pulmão, o paciente não vai conseguir respirar. E pela gasometria vai se definir que esse paciente tem insuficiência respiratória e há alguns parâmetros laboratoriais que vão lhe dizer que esse paciente está em insuficiência respiratória aguda. Quer dizer, e que esse paciente, muitos deles, tem que ser ventilado, tem que pôr nos monitores. E eles acabam por morrer por essa situação. Quer dizer, não se consegue tirá-lo dessa condição em que o pulmão está inundado de inflamação e o indivíduo não consegue respirar.
quer dizer, é praticamente um estadio final. Se o vírus atingir os pulmões a nível dos alvéolos, ele causa inflamação e impede o indivíduo de respirar. É por isso que ele vai, com os parâmetros laboratoriais, esse paciente não consegue respirar por si só, é necessário usar os equipamentos e muitas das vezes eles acabam por morrer nessa situação. Quer dizer, é nessa situação particular. Por exemplo, um indivíduo com uma doença de Covid-19 assintomático ou leve por quê? Porque provavelmente o vírus está nas fossas nasais. Por vezes o vírus só está na laringe ou só está na faringe e não atingiu o pulmão. É por isso que no princípio eu comecei a fazer um recorrido do trato respiratório, fossas nasais, faringe, laringe, brônquio e pulmões, a nível dos alvéolos. Basta esse vírus atingir os pulmões, então leva a esse estado de insuficiência respiratória aguda que o paciente não consegue sair. Não sei se consegui, né, com esse recorrido. E essa pergunta é pertinente. E como é que se faz o exame para a colheita da amostra? Se os colegas já repararam em várias imagens, coloca-se uma zaragatoa até nas fossas nasais. E que é arrepiante. Sim, sim. Mas não estamos a chegar ao pulmão. Então, tenho que dizer que esse paciente tem doença de Covid-19 por uma pneumonia, por um síndrome? Não. Então, o paciente pode ter um quadro respiratório com congestão nasal, alguma tosse ligeira, febre ou não. E muitas das vezes um sinal de alerta é a dificuldade respiratória, em que o indivíduo está bem e começa com uma respiração muito afogante e pode fazer o médico suspeitar de um síndrome respiratório agudo. E que quando vamos fazer o raio-x, vamos ver que o pulmão está todo inundado, fizemos a gasometria, fizemos outros exames e uma da condição para ajudar a tirar o doente dessa condição, que ele não vai conseguir respirar por si só, é a ventilação mecânica, porque estás a falar muito dos ventiladores. Muito bem, passo a palavra ao colega Hélder Landino, Rádio Eclésia. Doutor, mais uma vez, viva. Eu tenho praticamente 3 questões a colocar, a julgar o tempo em que nós já lá vamos. O tempo é iminente. Já. Pode colocar pelo menos 2, por enquanto. Está bem, então a questão é esta. Pela explanação em que o ilustre doutor esteve aqui a fazer há instantes, fez menção de que a Covid-19 ela é transmissível, não é possível. E já a gripe normal, não. Porquê, doutor? Não, as duas são. As duas são? Sim. A gripe normal também transmite? Sim, também. Mas é só que uma é que a particularidade da Covid-19 é letal. Ok. Não mesmo assim, a gripe comum, em alguns momentos, porque ela também são vários tipos de gripe, né? Por influenza A, B, C, e há determinado momento do surto ou da epidemia de gripe que pode levar à morte, por exemplo, a gripe H1N1. Ok. Yeah? Que pode levar à morte. Quer dizer, a particularidade desta aqui é que praticamente ela está a cometer o universo, o mundo. Então, isso desperta toda a sociedade. Não, é que ele é muito virulento e muito agressivo e letal. Pois, aliado a isso, a ligação que eu ia fazendo é exatamente desde o momento em que se começou a detectar o vírus da Covid-SARS-2, no caso, o coronavírus, sentiu-se que o colega fez essa questão que pela via da visão ou das vistas também é possível. E Angola, por exemplo, houve a questão que neste período em que fomos já falando da Covid-19, a questão da doença, eu acho que Apolo 12, é isto? Apolo 11. Conjuntivite, exatamente. Estava praticamente a começar a reaparecer na moda. Ainda em instantes, acho que fevereiro ou março. Sim. De repente, todo mundo ficou em casa e desapareceu. O que é que terá acontecido, doutor? Não, é que a conjuntivite também é uma doença viral. Certo. E que pode cursar com surtos.
e não necessariamente que seja pelo vírus SARS, né, Covid-2, não necessariamente. É que também as conjuntivites, que a maior parte delas são virais, podem ter esses picos sazonais por tempo. Já pode. Mas naquela altura, eu penso que já fevereiro, foi antes de fevereiro. Foi sim, porque nós fizemos reportagens da província de Benguela, depois Luanda, já havia um número elevado já de doentes. O que é que terá acontecido, doutor? Não, aí a explicação mais básica é que poderia haver mesmo uma conjuntivite viral que deveria, não sei se fez esse estudo, não posso dar a opinião, que se isolou um tipo de vírus. Normalmente as conjuntivites virais dão esse tipo de surto e não muito relacionado com a Covid-19. Por quê? E naquela altura nós só tínhamos os casos, até naquela altura tínhamos os casos importados, e estavam quase todos confinados na província de Luanda. E muitas dessas situações foram em várias províncias de Luanda, e sem morte, e sem afetação do trato respiratório. Quer dizer, era um fenômeno muito à parte, que não tinha muito a ver, provavelmente, com essa questão. Está bem, doutor. A última questão que eu ia colocar é, como diretor clínico do Hospital Sanatório, eu gostava de que fizesse mais ou menos uma explanação como é que o hospital está preparado a esta altura, na prevenção e combate ao novo coronavírus e particularmente aos doentes que lá estão. Como é que é o trabalho lá dentro? Nós continuamos a atender nossos doentes, nós temos uma pré-triagem, né? Já, porque nós, o Hospital Sanatório de Luanda, provavelmente seria um dos focos principais de pacientes com suspeita de doença respiratória ir para lá. Mas de um tempo a essa parte, já por orientação ministerial da saúde, nós já fizemos uma pré-triagem. No princípio foi mais ligada aos indivíduos que vieram de viagens desses países endêmicos, em que temos uma sala de isolamento, em que os pacientes suspeitos poderiam ir para essa sala e nós ligamos para 111. Mas nesse momento já temos as condições criadas no quintal do hospital, com uma área já de isolamento para os casos confirmados. E nesse momento nós temos os nossos técnicos de laboratório no INIS a fazer formação, porque já provavelmente, brevemente, vamos começar a fazer a testagem no nosso hospital. Muito bem, Dr. Damião Vitoriano. Uma última questão do nosso internauta Gomes Ventura Edgar. Haverão máscaras para bebês de menos de 2 anos? Máscaras para bebês de menos de 2 anos provavelmente pode não existir. Ainda bem que vieram, nós podemos fazer várias adaptações, mesmo para essas máscaras cirúrgicas, nós podemos adaptar para o nosso bebê, né, dobrando ao meio e enrolando, e também podemos adaptar essas máscaras caseiras para poder acomodar as nossas criancinhas. Muito bem, Dr. Damião Vitoriano, o nosso tempo quase já se foi, eu deixo os últimos minutos para as últimas recomendações. Primeiro, agradecer a oportunidade e agradecer a Comissão Multidisciplinar para a Covid-19, que existem determinadas pessoas que não acreditam que não está a fazer nada, mas eu acredito que está a fazer. Por quê? Porque nessa altura já deveríamos ter vários casos, isso é de louvar. Louvar também a comunicação social, que está a fazer um trabalho árduo, aos profissionais de saúde que estão dia e noite a trabalhar para essa causa, de todos, diretas e indiretamente, que estão a trabalhar nessa causa, e em especial a nossa população. Devem ficar em casa, porque amanhã eu não quero que me chamem de herói, sabendo que teve a oportunidade de ficar em casa e saiu, e nós podemos estar na linha da frente, e todos nós podemos estar em risco. Eu penso que cada um de nós deve fazer a sua parte e fazer bem para o bem do nosso país e do nosso povo.
Muito bem, mais uma vez, os nossos agradecimentos da parte do SIAM, Dr. Damião Vitoriano, e contamos tê-lo em próximas ocasiões. Muito obrigado. Assim, caro internauta que esteve em direto conosco, os nossos agradecimentos, assim também o Rádio 20 da Rádio Toquista, e prometemos estar convosco, tão somente observar as regras, lavar frequentemente as mãos, evitar contacto com o próximo, ao tossir ou espirrar tapa a boca, com um lenço de papel que deve ser deitado fora. Portanto, não partilhar objeto de uso pessoal, evitar estar em contactos com muita gente, usar máscara, manter uma distância de pelo menos 1 metro das outras pessoas. Quando for orientado a respeitar o confinamento, não circule, portanto, fique em casa. Muito obrigado, os caros jornalistas. Até amanhã. Décadas ao serviço da comunicação social. Centro de Imprensa Aníbal de Melo, 4 décadas ao serviço da comunicação social. Centro de Imprensa Aníbal de Melo, 4 décadas ao serviço da comunicação social.